Gente, boa noite. Então, eu sou a Vanusa. Eu também tenho experiência como professora de escola localizada em presídio. Depois que eu pedi a exoneração da rede estadual, eu era funcionária da rede estadual, a diferença é que quando eu entrei, eu fiz um concurso específico para ocupar uma vaga numa escola localizada em presídio, então meu desejo era esse, eu já tinha essa busca, porque eu sempre fui militante de direitos humanos, sempre defendi os direitos humanos, e chegou uma época da minha vida que eu pensei, eu estava num ambiente que tinha umas certas disputas políticas, assim, das quais eu não gostava de participar. Então eu pensei, para que lugar que eu vou oferecer minha força de trabalho, minha força de militância, de luta, e que estejam precisando tanto de pessoas que não tenha nem como disputar, porque não tem gente querendo ir tanto assim para lá. Aí me veio a cabeça que no fim da fila, lá na última ponta da exclusão, estão as pessoas que cumprem pena de privação de liberdade. De todos os grupos excluídos, esse é o grupo que até pelas esquerdas é rejeitado. Porque muitas vezes a própria esquerda tem uma tendência punitivista, que vai contra um pouco a defesa dos direitos humanos. Então, fica uma coisa um pouco contraditória. Então, eu quis estar nesse meio. E eu fiquei alguns anos trabalhando numa escola localizada em presídio, e depois, por conta da defesa da dissertação de mestrado, eu não consegui conciliar os horários, pedi uma licença sem vencimentos, humildemente, mas o Estado negou assim mesmo, então eu tive que fechar e terminar a dissertação, e na esperança de um dia voltar. Meu desejo é voltar a ser professora de escola de presídio. Eu continuo atuando com a população que está presa. Eu atuo num projeto lá na UERJ chamado do Cárcere à Universidade, mas somente com aqueles internos que alcançam o curso superior, né? São aprovados ou no Enem ou no vestibular da UERJ. Então, é pouquíssima gente. E menos gente ainda que consegue ser aprovada, até que eles conseguem. Aí sai no jornal, as autoridades fazem uma média, né? Fica aquela sensação de que, tem um processo de ressocialização acontecendo nos presídios brasileiros. Mas quando acaba essa euforia, né, da mídia, você vai ver que eles nem conseguiram o direito de sair para fazer os cursos. E também são muito poucos, né? Uma minoria, 1%, é muito pouca gente mesmo que consegue essa oportunidade. Então, assim, eu queria aproveitar a fala do Ronaldo para, a partir dela, apresentar o que eu trouxe para vocês. Eu tinha preparado o PowerPoint com um monte de dados, mas a lei de Murphy existe e ela pega a gente mesmo. Quando foi hoje de manhã, quando eu fui dar um retoque final, salvar, eu não consegui abrir nada que pertencia ao Office, PowerPoint, Word, tudo travado. E eu tentei abrir de várias formas. Eu mandei um e-mail, tentei pegar um PowerPoint qualquer de outro assunto num e-mail para tentar copiar e colar. Tentei fazer de novo, nada deu certo. Então, meu compromisso vou apresentar os dados para vocês, não se preocupem em anotar, não tem que ter essa correria, porque eu estou com a Sandra à frente do curso, eu mando o e-mail para vocês ainda durante essa semana, fica tudo certinho. Tem todas as informações técnicas que eu vou passar para vocês. Mas o que me faz partir da fala do Ronaldo é justamente quando ele pergunta qual é o propósito desse sistema todo. Eu pergunto, qual o objetivo exatamente que o país tem quando se propõe a aplicar a pena de privação de liberdade? O que o país pretende? O que o mundo pretende com a pena de privação de liberdade? Porque se a gente entende que a pena de privação de liberdade é algo que é feito para punir alguém que praticou um mal feito para a sociedade, e que isso me faz
necessariamente me lembrar um pouco do sentido da vingança, então tá tudo bem, né? Não tem sabonete, não tem pasta de dente, bem feito, porque quem mandou, ele cometeu um crime, né? E uma parte grande da sociedade, cada vez maior e cada vez mais assumida, cada vez mais cada vez falando mais alto, né? Eles estão cada vez gritando mais alto. É uma parte grande da sociedade que pensa que é isso mesmo, que é assim que tem que ser. Não tem direito a nada, todo superlotado. E quando a gente pensa em prisão, a gente pensa também na ideia de superlotação, né? Eu, quando dou aula para adolescente, que eu falo sobre esse tema, eu coloco no quadro. Vamos colocar palavras aqui que a gente pensa quando pensa em cárcere, em cadeia. E uma das palavras que aparecem, e não é à toa, é a palavra superlotação. Então, beleza, bem feito. Isso, ele que procurou, livre-arbítrio. Né? Tá todo mundo no mundo, eu também sofri, eu também sou pobre e não fui cometer crime nenhum. Ralei, e aí as pessoas começam a falar do próprio exemplo, do exemplo do vizinho. Mas o meu vizinho também é negro, e também não sei o quê, e também o pai também morreu, e também morava na favela, também tinha tiroteio, e todo mundo se salvou. Mas, então, as pessoas, com isso, elas querem demonstrar para a gente a lógica de que, então, a pessoa quis se envolver na criminalidade, no tráfico, etc. Então, se as pessoas pensam assim, se esse é o pensamento, não tem muito o que esclarecer sobre, né? Mas se a gente pensa que o país tem um sistema que todas as leis, né? Isso que o Ronaldo falou, já temos a lei, está dada. Para que eu vou discutir mais direito se a lei, tantas leis já garantem tantos direitos? Mas todas as leis escritas, todas elas investem na ideia de ressocialização. Não interessa se eu acredito que a ressocialização é possível através da cadeia, o país acredita, o mundo acredita, o mundo ocidental acredita, ou finge acreditar, que é possível que uma pessoa passe por um período cumprindo pena de privação de liberdade e que, ao sair desse período, essa pessoa seja capaz de uma convivência na sociedade por meios lícitos, né? Sem o artifício da criminalidade, sem a infração, etc. E tal. Então, considerando toda essa coisa montada em torno da ideia de ressocialização, a gente precisa pensar em alguns dados, que alguns vocês já estão cansados de saber, né? Um deles é que o Brasil é o terceiro país com mais gente encarcerada no mundo, em números absolutos. Isso passou em 2015. Era quarto lugar, passou para terceiro lugar. Então, só perde para Estados Unidos e China. China, por motivos óbvios, né? Muito populoso o país, mas os Estados Unidos, que eu acho que a gente precisa dar uma atenção melhor, especial para essa relação entre Estados Unidos e Brasil. Primeiro que está muito difícil alcançar os Estados Unidos, porque tem mais de 2 milhões de pessoas presas, e todo o sistema jurídico e o sistema policial do país trabalha a partir da ideia da tolerância zero. E aí é aí que a gente entra, porque o Brasil vem seguindo esses parâmetros, vem se espelhando no sistema jurídico, no sistema policial, inclusive com essas interferências militares e etc. Parece que nós temos aqui um modelo a ser seguido, e a sociedade brasileira clama por muitas coisas que a sociedade americana tem e que quer seguir como modelo. Um deles agora é essa grita forte contra o desarmamento, contra a lei do desarmamento, né, no Brasil. Então, são coisas... Então, com isso tudo, a gente tem uma população carcerária de mais de 720 mil pessoas atualmente no Brasil. Cerca de quase 40 mil mulheres, o restante homens. As vagas oferecidas para essas pessoas são 368.049.
não sei se dá para vocês visualizarem os números direitinho na cabeça de vocês. Se tivesse o PowerPoint, ficava melhor. Mas isso dá uma taxa de ocupação de 197,4%, ou seja, tem o dobro de pessoas ocupando essas vagas, né? Então, a palavra superlotação é uma palavra muito importante, realmente, para a gente compreender esse sistema. Os estados, o Rio de Janeiro é um dos estados que esse problema é mais grave também. Quando vocês receberem o material, quando vocês forem olhar, você tem um gráfico que eu coloquei com a taxa de aprisionamento, a evolução da taxa de aprisionamento de 1990 até agora. Então, você tem uma coisa assim. Esse crescimento que nos interessa, é esse crescimento que, embora a gente esteja longe de alcançar Estados Unidos, preocupa, porque de todos esses países com um grande número de presos no mundo, o Brasil é o país onde a taxa mais cresce, a porcentagem mais cresce. Então, o Brasil está aprendendo, está gostando de prender e está procurando formas de prender mais ainda. Não é verdade que a gente é um país da impunidade. Toda hora a mídia diz isso para a gente, não é verdade? Toda hora nós somos levados a acreditar que ali na esquina vai ter um menor com uma faca na mão para praticar maldade, né? Não basta só levar o celular, vai ser maldade mesmo, né? Criam leis específicas com relação a porte de faca, e aí os números não correspondem a essa expectativa que a mídia cria na gente. A mídia cria a gente está numa verdadeira era de um verdadeiro pânico. Né? Eu vejo as pessoas com pânico de saírem às ruas. A gente, às vezes, é também um pouco levado a ter uma estratégia de como botar o celular, como guardar o dinheiro, como fazer, como reagir. Se a gente cria nossos filhos dizendo, né, como você reage a um assalto, como você reage à polícia quando você for... principalmente crianças e adolescentes negros e negras, como reage à presença da polícia. Tem um arsenal de estratégias que a gente tem que ter para se livrar desses perigos aí. Mas, em relação à violência urbana, a mídia tem contribuído bastante para a gente ter esse pânico. A mídia é a história do carnaval. O carnaval foi terrível. A gente, depois que foi ver realmente os dados, a gente viu que não foi o carnaval mais violento, pelo contrário. Mas fizeram e logo depois veio a intervenção. Isso mesmo, bem lembrado. Foi pensada, né? Muito bem lembrado. Preparar o terreno para que a sociedade aprove a intervenção. É isso. Depois eu li também, eu nem sabia desse dado, que o Rio de Janeiro nem é o estado com maior violência. Natal, né? Você tem Recife, tem Natal, tem 10 cidades à frente do Rio de Janeiro. 9 é a 10ª, né? E muitos lugares ainda ganham do Rio de Janeiro. Não parece. Né? Se você conversa com uma pessoa de fora do Rio, ela não tem medo de passear aqui? Nossos amigos de fora não têm medo? A gente pode bater papo? Deve. É assim que eu gosto. Eu trabalho também na Federal do Rio Grande do Norte. Eu trabalho também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E foi muito interessante agora, né? Eu vou... Quase sempre eu estou lá. E aí eles falando comigo, mas como é que está o Rio de Janeiro? Como é que vocês conseguem viver lá naquele estado? E eu assim, falei, meu Deus do céu. Eles não têm noção que eles estão na nossa frente. Estava em Natal, ali no centro. É muito doido. Não, é só para... Né? Mas é uma loucura. Porque a mídia... cai de pau. E foi laboratório, que também está escrito. O Rio de Janeiro é laboratório. Falado, inclusive, pelo governo, lá de cima. Né? Isso aqui vai ser o laboratório e aí vai espraiar pelo restante. Isso aí. E o Rio de Janeiro prende pra caramba, tá? Ele agora é o 4º estado que mais prende na federação. Fica só atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Mas não é o estado com o maior índice de violência. Aí você tem... Isso são números absolutos, tá, gente? As taxas de aprisionamento, que a medida é feita por quantos presos para cada 100 mil pessoas. Eu mando para vocês esse dado também. Aí o Rio de Janeiro cai, o Brasil cai também, algumas posições.
Mas, enfim, os números absolutos são espantosos, não deixam de ser espantosos por isso. Vocês têm acompanhado a discussão em torno da quantidade de pessoas presas que não foram julgadas? Tem presos provisórios. Aí você coloca, acha que tem presos provisórios há 5 anos. Presas e presos provisórios. Tem gente que está há anos preso provisório. Provisório, antes era uma categoria que indicava só para a pessoa que estava até 90 dias. Aí ia para julgamento. E aí o sistema judiciário não dá conta das demandas todas. Muita coisa é feita com má vontade, né? A gente precisava fazer uma reflexão sobre todo o sistema judiciário, todo o serviço público que envolve isso, mas dá para a gente pensar um pouco. Então, tem 40% dos presos do país, 42% dos presos do país estão sem pena. Vocês assistiram um documentário chamado Sem Pena? Assistam, Sem Pena. Joga na internet, tem disponível lá. Eu adoro sugerir documentários, tá, gente? Assim, a linguagem do cinema me fascina. E esses documentários sobre o mundo do cárcere são muito importantes. Então, o Sem Pena, o diretor pegou lá casos de pessoas que estão aguardando o julgamento. E aí você tinha, por exemplo, uma senhora idosa que alegava no processo que a droga encontrada no muro da casa dela, não dentro da casa dela, no muro da casa dela, tinha sido plantada lá pelos traficantes, que ela não tinha nada a ver com isso. E aí tem uma vizinha que dá o depoimento, que diz que ela nunca se envolveu com isso, ela é muito, muito humilde, muito simples, uma fala muito difícil, assim, de tanta humildade, e aí ela é absolvida. Na audiência, o juiz está tudo bem, pode ir, tudo certo, a senhora aí explica para ela quais são as implicações do processo dela, e aí quando ela sai da sala da audiência, ele fala, Molly, olha o que a gente tem que aceitar, o juiz falando dessa forma. Isso é porque eu não perguntei de onde veio o dinheiro para o advogado dela defender ela, né? E aí ele absolveu, porque o processo não dava condições para ele punir, né, para ele botar na cadeia. Mas quando a mulher sai de cena e fica só o documentário sendo rodado, ele faz esse comentário malicioso aí. Não passa pela cabeça dele, por exemplo, que as pessoas podem ter se juntado na comunidade para pagar as custas do advogado, né? Não, na verdade, ele não quer que passe isso pela cabeça. Mas o documentário traz outros casos bem interessantes para vocês verem. Tem um PM que foi preso, que está lá aguardando. Ele diz que cometeu realmente o crime e ele fala das condições e do quanto ele mudou a cabeça dele porque está enfrentando a cadeia. Vale muito a pena assistir. E aí você tem... a gente sabe também que a maioria da população prisional é composta por jovens de 18 até 29 anos, são 55% dos 18 aos 29 anos, é a população jovem. E a gente sabe também que a maior parte dessas pessoas são negras. Então tem um comparativo. Esses dados que eu estou dando para vocês são dados do Infopen, tá? É o sistema de informação do DPEM, Departamento Penitenciário. Está disponível na internet. Tem um relatório lá, tem algumas imprecisões. Por exemplo, falta um universo de 100 mil presos, porque os gestores dos presídios em questão não enviaram dados para o relatório. Isso. Mas, enfim, se na população brasileira 53% das pessoas são negras, no sistema penitenciário 64% é negra. Então, aí tem alguma coisa que a gente precisa pensar no que está acontecendo em relação a esse recorte de raça. Quais são as circunstâncias que estão envolvidas nesse dado? E no Rio de Janeiro são 75%.
negros. Rio de Janeiro está bem. E engraçado que eu lembro de uma cena que eu vivi enquanto estava dando aula lá. Eu passei para fazer alguma coisa burocrática e um interno que é faxina, né? Alguém não sabe o que é um interno que é faxina? Então eu falo. O faxina é o interno que faz alguma atividade. Né? Ele usa lá uma camiseta com uma cor diferente, aqui no Rio é a camiseta verde, e aí ele presta algum trabalho, algum serviço, né? Muitas vezes remunerado. Tem dados sobre a remuneração desses serviços prestados no relatório também, baixíssima, e bem abaixo do que a lei permite. Então o faxina estava fazendo cadastro de internos na escola. E aí um interno estava lá informando a raça dele. E ele falou pardo. Aí eu olhei para o rapaz, falei, o critério é a autodeclaração? Aí o rapaz fez assim. Eu fiz essa pergunta porque o rapaz tinha a pele preta retinta. E aí ele entra com esse dado de ser pardo. E eu acho que isso cria um problema de dado incongruente. Mas, de qualquer maneira, é o que a autoinformação oferece mesmo. Não tem como lidar com isso de outra forma. Mas eu fiquei imaginando quantas pessoas, pardas ou negras, informaram ser brancas. Ou seja, ainda tem aí... Isso tem a ver também com um problema da formação da sociedade brasileira em relação à raça. Então, isso foi um episódio que me chamou a atenção lá dentro. A escolaridade das pessoas que estão presas. É muito comum essa parte da sociedade que diz que quem mandou ele cometer um crime, que se dane, não quero nem saber, tem mais é que morrer mesmo. Essa parte da sociedade encara os direitos concedidos às pessoas que estão cumprindo pena de privação de liberdade como privilégios. Não é isso? Então, a educação é vista como um privilégio. O sistema de remissão de pena pela leitura é visto como um privilégio. Né? Se quiser que leia por gosto, como se aqui também fora a gente não tivesse que ter um monte de estratégia para fazer as pessoas gostarem de ler. Né? Em todo lugar é assim, trabalhar, construir, formar leitores não é uma tarefa simples. Então, o dado relativo à escolaridade das pessoas privadas de liberdade você tem, soma aí comigo, 6% de analfabetos, mais 51% de pessoas... Não, perdão, gente, errei. 4% de analfabetos, 6% de pessoas apenas alfabetizadas, sem escolaridade nenhuma, se alfabetizaram em casa, e mais 51% de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Isso dá quanto? 61%. Então, sobram 39% para todos os outros segmentos. Né? Aí você tem mais um pouquinho com o ensino fundamental completo, mais alguma coisa com o ensino médio e uma listrinha ali que não chega a 1% de ensino superior completo. E esses são os casos de ensino superior completo, também ficam famosos na mídia, a gente acaba sabendo quem são as pessoas com ensino superior completo que estão cumprindo pena de privação de liberdade. Mas é um universo, um amontoado de gente, jovens principalmente, negros principalmente, e sem escolaridade, com baixa escolaridade. Deve. Eu estava separando aqui algumas coisas, que eu fiz aquela primeira fala, e eu não falei, mas eu fui professor da Escola Mário Quintana e depois eu trabalhei na diretoria especial de escolas prisionais e socioeducativo. Fui assessor da professora Maria Ângela, né, na direção da coordenadoria que cuida de todas as escolas. Então visitei muitas escolas, eu acho que todas aqui no Rio de Janeiro, funcionam em ambiente de privação de liberdade. Vanusa está trazendo esse dado, e vocês
quando eu falei para vocês da criação de rede, da família, de que tipo de material que a gente precisa ter nas escolas, porque isso não veio à toa, né? Eu cheguei em muitas escolas em época de Páscoa, que é esse período que a gente está vivendo, e cheguei lá e a gente tinha no quadro de Páscoa, coelhinho da Páscoa no cantado. Como é que você pensa nisso? Estou falando sério, isso é verdade. Você trabalhou lá, você viu, né? Eu tinha uma diretora que ela pegava as professoras do Fundamental 1, né, e como elas tinham a letra, que eles falam, a letra bonita, né, não sei o quê, e aí você chegava na escola assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, o cara tá sem ver o filho sei lá quantos anos, e aí você tem lá Dia dos Pais, tem Dia das Mães. É isso que a gente tem que ter? É uma reflexão para a gente está falando de educação e privação de liberdade, é isso realmente que a gente precisa ter dentro desse espaço? Que famílias são essas? Que coelhinho da Páscoa é essa? Que renovação é essa? Que mãe é essa? Entendeu, gente? A gente precisa pensar. Você vai falar alguma coisa sobre religião aí, dos seus dados? Não. Mas não, é porque uma coisa também que apareceu na pesquisa, que eu acho interessante, que a religiosidade apareceu como terceira, né? Terceira atividade que ajudaria na ressocialização. O Drauzio Varela, ele tem inclusive um capítulo que ele fala muito interessante, daquele Carandiru, ele fala sobre a ala dos evangélicos. É interessante que você tem galerias de evangélico. Galerias de evangélico. Você vai lá, tem um pastor que já está na própria galeria, e aí você levanta a mão lá para Jesus, com todo respeito pela igreja, tá, gente? Mas isso é uma realidade. E a partir dali você começa a ter alguns privilégios na galeria de evangélicos. Porque ali é um controle, é um Big Brother. Você vai para essa galeria e a partir dali você começa a compartilhar com os seus colegas alguma coisa e a regra fica muito clara. Você não pode isso, você pode aquilo outro, você pode... Porque há alguns privilégios para essa galeria, mas há um controle interno, é o panótico. Entendeu? É isso, né? Da de Foucault que a gente está trazendo, é isso. Você tem esse controle geral. A galeria de evangélico é assim, você levantou a mão, tá? Você vai para a galeria de evangélico, a partir dali você tem, digamos assim, você tem alguns privilégios, porque isso tudo é acordado entre o pastor que é preso e o diretor da penitenciária. Vocês acham que essa estrutura ajuda na ressocialização? Claro que não. Faz parte da própria estrutura da penitenciária, como eu falei ainda há pouco da escola. A gente precisa virar esse jogo. Como também, não sei. A gente tem que pensar junto. Mas não dá para ser dessa forma como a gente vê. Entendeu? Não tem jeito, então não sei. Mas é só para ficar aí na cabecinha de você.